e a razão dos homens violentos que não olham atrás, o que a guerra fez e faz. E todos seremos iguais, o dia é a gente que faz, quem planta a justiça refaz a estrada da vida e da paz. E todos seremos iguais, quem planta a justiça refaz a estrada da vida e da paz. Venha quem chorou e machucado foi, na praça envergonhada a violência está, e quem pisou vai ter que constatar que é bem melhor servir do que matar. E todos seremos iguais, o dia é a gente que faz, quem planta a justiça faz a estrada da vida e da paz. Vamos? Seremos iguais, O dia é a gente que faz, quem planta a justiça faz a estrada da vida e da paz. que beleza, Zé Vicente. Dia 13 de junho de 2025 em Belo Horizonte. Quando o sol da esperança Brilha. Tá. quando o povo nas ruas sorri e a roseira de novo florir, quando as secas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, Eu vou cantar. eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins destruídos, então jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito sorrir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmão reinado do povo. Vai ser tão bonito sorrir a canção de novo. No olhar da gente a certeza de irmão reinado do povo. As armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado Só no coração. vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue e cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito sorrir a canção. No olhar da gente a certeza da mão reinado do povo. Vai ser tão bonito sorrir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza da mão reinado do meu povo de Minas Gerais. Que beleza, grande Zé Vicente. Cantor, poeta e Pois compositor. bem, nós falamos de Como das eclesias de uma base. roda de conversa, de poemas, que está nesse livro com o nosso... Ele foi o primeiro que puxou
muito bom na apresentação do querido nosso mineiro Pedro Ribeiro de Oliveira, nosso Pedrinho, né, lá de Juiz de Fora, que mora em Juiz de Fora, que é o grande assessor nosso da caminhada das comunidades e o grande assessor nosso também do Movimento Nacional de Fé e Política, que vários de nós aqui estamos, né, inclusive o Edivar, que é um batalhador nesse campo, né, e o Frei Giovanni aqui, que é um teimoso na esperança cineira. Eu fiz 70 anos, pessoal, ano passado, agora já é 71. E quando eu fiz 60 anos, 10 anos atrás, foi durante o encontro de Canindé. O geral estava lá, né? E aí eu lembro que eu falei assim: pessoal, eu vou entrar no clube da maturidade e eu quero ser um velho muito teimoso. E todo mundo ficou olhando desconfiado para mim na hora que eu falei aquela palavra, né? Velho teimoso ninguém quer, né? Aí eu tive que qualificar, eu tive que dizer assim: teimoso na esperança, pessoal. Né? Aí pode, né? Então nós queremos dizer que viver é uma teimosia gostosa. Viver é um ato de esperança que o Paulo Freire nós repetimos, que se transforma num verbo, numa ação. Por isso, esperança. E também, quando a gente chega nessas rodas, a gente sabe que é uma roda de pessoas traídas pela poesia que vem da fé, pela poesia que vem da sua vida, que vem da sua história, que vem da sua missão. Então nós vamos fazer assim: quem quer, está aqui o microfone, pega o microfone, diz o que você quiser, recite o que você quiser, ou até peça um pedaço de canção que marca, que você acha que pela poesia marca a sua vida e passou por mim, tá? Eu encontrei aqui esse outro poeta que é missionário religioso, agostiniano, aqui para nós, da congregação do Papa Leão. Olha, rapaz, é o Paulo Freis Gabriel, agostinianos. e o Paulo Gabriel. Um livro, e quando eu olhei, eu sempre sigo a linha da minha avó, que se chamava Das Dores. Era uma cabocla indígena das Serras da Paraíba, que não sabia ler, não ouvia, tinha problema de audição, né? Mas ela era encantada com tudo que revista que caía na mão dela, para olhar as figuras e achar graça, contar as histórias que ela criava sobre as figuras. E sempre começava pela última página e ia virando. Quando eu peguei o livro que ele me deu de presente há pouco, eu fui fazendo isso da vovó, olhando de trás para frente. Paulo, vem aqui e me mostra esse poema que está lá no final do seu livro. E nessa alegria de você ter vindo aqui, porque a história dele tem tudo a ver com essas canções, com esses poemas que a gente canta e com a história também comum do nosso compromisso com o profeta do Araguaia, que foi o Dom Pedro Casadado e que continua. Ele fez 71, eu estou chegando nos 75, viu? Teimoso também. Na arte, na beleza, na poesia. Pois é, eu tive a graça de Deus, sem merecê-la. Deus me concedeu a graça de viver 20 anos com o Dom Pedro Casadali, lá na prelazia de São Félix do Araguaia. Eu sobrevivi, que não era fácil. Fui escrever no diário e tal. Na época da pandemia, eu estava morando no norte de Minas, em Chapada do Norte, no Vale do Jatobá, no Vale do Jequitinhonha. Uma experiência maravilhosa, o povo religioso, a cultura Nossa Senhora do Rosário, a arte e poesia. Entrou a pandemia e eu não sabia o que fazer. Aí lembrei que tinha uns 30 ou 40 cadernos guardados lá na gaveta. Falei, vou desenterrar isso. E eu mesmo me surpreendi lendo
interessante mesmo, né? É a história da igreja, da caminhada, da experiência da teologia da libertação. E acabou que Leonardo Boff fez um prólogo e uma editora aqui em Belo Horizonte publicou. Dom Pedro ressuscitou no dia 8 de agosto de 2020 e eu estive lá no velório em São Félix do Araguaia, num anfiteatro. Foi colocado numa canoa Carajá o corpo dele e lá foi velado. Aí eu escrevi este poema relatando o que eu vi naquele dia. Amanhecer no Araguaia. Como todas as manhãs há milhões de anos, o sol abriu seus olhos sobre a ilha do Bananal e beijou o Araguaia na solidão da aurora. Como todas as manhãs, uma fresta de luz atravessou o centro comunitário Tia Irene e leve, como a flor de Pequim no chão pisada, iluminou o anfiteatro. Eu estava ali pelo amor levado. Talvez nasci para eternizar nos meus olhos esse instante. E vi, confesso que eu vi, um raio de sol iluminando o rosto sereno de um homem santo. Deitado na canoa Carajá e livre como o vento, um raio de sol passou sobre ele e era Deus a beijá-lo. Confesso, eu vi. Nada extraordinário aconteceu. Apenas isso. Tão natural, tão belo. A luz do sol, na manhã do dia 12 de agosto de 2020, acariciou o rosto já ressuscitado de Pedro Casaldáliga e levemente se afastou, como todas as manhãs. Frei Paulo Gabriel, música da ressurreição de Dom Pedro Casaldáliga, registrando aqui Frei Gil Vander. Mesmo chegou a pedir duas músicas sobre os poemas dele. Um muito pequenininho, que acho que vocês cantam nas celebrações, é do Mi menor, Fabiano, que é aquele que a gente faz nas celebrações dos mártires e foi para a Romaria dos Mártires. Vidas pela vida, vidas pelo reino, vidas pelo reino, todas as nossas vidas, como suas vidas, como a vida dele, o mártir Jesus. Essa é uma, e a outra, eu achei muito interessante a história da Nossa Senhora do Ramo e com o seu complemento, atualizando o testemunho do menininho, Nossa Senhora do Carvalho. É um texto maravilhoso, né? E eu lembrei dele que o último poema que ele chegou para mim e disse: Zé, você é José, e eu tenho esse pequeno poema sobre São José, faz a música. Depois ele ficou, e às vezes não vem a música como pede, né? Mas aí ele disse assim: mas eu quero ouvir antes de eu partir. E eu tive que gravar no violão para mandar para ele ainda ouvir antes de partir, né?
E assim, faz só um ensaio brincando, como eu faço lá na sala da nossa casa. São José de Nazaré, José de Nazaré, quebra galho no silêncio e quebra os dias na fé. Quebra galhos no silêncio e quebra os dias na fé. E aí o baiãozinho, São José de Nazaré, São José de Nazaré, quebra galhos no silêncio e quebra os dias na fé. Quebra dias na fé. Companhia Maria, no serviço Jesus, durante as noites e os dias, no claro escuro da cruz, durante as noites e os dias, no claro escuro da cruz. São José de Nazaré, alegria. São José de Nazaré, Quebra galhos no silêncio e quebra dias na fé. Quebra galhos no silêncio e quebra dias na fé. Ao lado do esperado, sabes aí me esperar. Quebrando de carpinteiro, feito salário e altar. Quebrando de carpinteiro, feito salário e altar. São José de Nazaré, São José de Nazaré, quebra galhos do silêncio e quebra os dias na fé. Agora esse verso aqui que eu fiz pra ele. Pedro, José e Maria, profetas da paz do bem, daqui que hoje te amo, nas horas de Deus, amém. Daqui que hoje te amo, nas horas de Deus, amém. São José de Nazaré, São José de Nazaré, quebra galho do silêncio e quebra dias da fé. Quebra galho do silêncio e quebra o impossível na fé. que beleza! Grande Zé Vicente! Sempre que ele ou outro me pede para botar poema sobre as poesias, para botar música, aí eu digo assim: eu posso fazer a minha assinatura com a palavra? Aí, nessa música foi assim: quebra os dias na fé, São José, é lindo, mas tá pouco. Quebra o impossível na fé. Aí eles, vai fazer a música, vai fazer a música, né? Porque era essa cumplicidade dos poetas da poesia que nos une, que nos ata, não é, pessoal? Tá aberto. Quem vem na roda de conversa é a roda que circula, né? Veio da Pastoral da Juventude, ainda criança, né? E hoje é casado com 2 filhas, mas é a música que eu sempre gosto de ouvir, aproveitando, né, o dia de Santo Antônio, é companhia, né? Pois é, mas só se tu ficar companheira. Se você cantar uma parte da companheira, pega uma parte, sabe o que? É a música do Babi, do meu companheiro, que não é minha. A gente fez um trabalho junto, viajamos 4 anos juntos, mas é uma música dialogal, né? Tem a parte da companheira e a parte do companheiro. Eu posso fazer um ou outro, né? Mas eu não sei a música toda, não sei não. É só maior que me dá as tuas mãos, eu necessito do amor que tu me dás. Tua presença me anima a lutar, o teu abraço refresca o calor dessa jornada em busca do lugar onde seremos uma só nação. É isso.
inteira do Padre Paulo Gabriel, os poemas dele todos, os livros inteiros, porque ajuda muito a gente, sabe? Em todas as épocas, viu, Paulo Gabriel? Estou dizendo aqui que eu tenho a coleção inteira dos seus livros. Que quando eu estou numa fase muito difícil, eu sempre acho um poema do Paulo Gabriel para me salvar. Mas eu queria... A música que eu queria dizer, né, que também sempre me anima muito, porque quando eu fui conhecendo muito essa espiritualidade martirial, né, que eu fui se aproximando disso, e fui entendendo que são as romarias, e fui entendendo essa teologia do martírio, né, que a gente estuda muito. Uma das músicas que me tocam muito é o Canto dos Mártires da Terra, sobretudo quando fala, né, haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história e as crianças sorrindo em todas as nações. Então, assim, nesse momento que a gente tem rezado tanto pelas crianças de Gaza, né, essa música sempre me vem à mente, sempre me vem à memória, e ela é muito profética nesse sentido. Vamos? Teu nome? Lilian, essa canção, eu sempre, tanto os poemas como as canções, eu digo que elas têm endereços, como a gente tem endereço da casa da gente, a rua, o número da casa, não é o nome da rua, do bairro, né? A arte também é assim. E essa música, ela foi feita num final de dia de 1986, no mês de fevereiro. Eu trabalhava na CBT, na Comissão Pastoral da Terra, com Frei Gilbanda, na Diocese de Crateús. E o bispo estava na sala vizinha e chamou e disse: José, estão ligando aqui da Diocese de Quixadá, é uma outra cidade do Ceará, que teve um conflito de terra e mataram 2 trabalhadores, onde foram mortos 2 trabalhadores na luta da terra, naquela região. Você comunica com o pessoal das paróquias que eu já estou saindo para celebrar a missa, que é a catedral de frente ali, do Senhor do Bonfim. E ele foi, e eu fiz os avisos, e desci. Eu andava de bicicletinha, tinha uma bicicleta que eu morava na periferia da cidade, e fui passando e vi que ele estava falando na parte da homilia, na missa. Eram umas 5h30 da tarde. E eu entrei, e ele estava falando sobre aquele acontecido, e devia ter uma meia dúzia de senhoras muito idosas, aquelas da missa da semana, né, que vão lá para a devoção, mas ele falava como se a igreja tivesse explotado de gente. Esse bispo Dom Antônio Fragoso é um bispo profeta muito forte que nós vivemos na igreja no Brasil, no Ceará, no Paraibano também. E aí, na hora que ele foi colocar o vinho no cálice para a consagração, me veio a imagem com a frase: no altar da igreja teu sangue lateja, no altar da igreja teu sangue lateja. E eu voltei, quando terminou, eu fui para casa rapidinho, e eu fiz essa música de uma sentada só, com aquela imagem que eu tinha passado da notícia, mas aquela imagem do cálice da irmã, como se pingasse, fosse o sangue desses que dão a vida pela vida. E assim eu fiz essa canção. Mas o mais bonito dela é que eu levei para a Ampliada Nacional, preparando o 6º encontro em Trindade. As comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais, o 6º intereclesial, e estava nesse ampliada o Dom Pedro Casadari, e preparando a liturgia da manhã. Então eu mostrei para ele que tinha feito essa canção, e ele rapidinho disse: peraí Zé, e ligou pro padre Cirneu Kuhn da Verbo Filmes, que estava terminando de fechar o disco Caminhada dos Mártires. E como a música chama Canto dos Mártires da Terra, o disco tinha 10 músicas. E o Dom Pedro diz assim: Cirineu, segura que tem agora a 11ª, que é a música do Zé Vicente, Canto dos Mártires da Terra. E ela foi talvez das minhas músicas mais rápida que foi feita e gravada meses depois, 3 meses depois. Eu acho pela força que ela trouxe, né? E eu acho que a gente
canção como essa é a gente pensar nesse martírio louco, desenfreado das crianças em Gaza, mas em todo parte do mundo, também nas periferias de Belo Horizonte, como em Fortaleza. Da juventude que está, nós estamos vivendo uma sociedade banguela, porque os jovens estão sendo mortos pelo tráfico, pela guerra do tráfico, gente, e é geral, né? E se vai para a internet, tem uma morte chamada morte virtual, que se torna morte física, enlouquece, mata. Isso é guerra, não é? É martírio. Esse arranjo é do querido Luiz Augusto Passos. Todos cantemos um canto que nasce da terra, tanto povo de paz e esperança em tempos de guerra. Nesse instante a inocente estourando nas mãos de tiranos. Tomar terra, ter lucro, matando, são esses seus planos. Lavradores, Raimundo, José, Margarida, Nativo. Assumir sua luta e seu sonho, por nós é preciso. Haveremos de um lado aquele que caiu lutando contra os muros e cercas da morte, jamais recuando. Eis o tempo de graça, eis o dia da libertação. De cabeças erguidas, de braços reunidos e mãos. Poderemos viver com alegria, chegando à vitória. O povo nas ruas fazendo a história. Crianças sorrindo em toda a nação. Queremos viver qualquer dia, chegando à vitória. Povo nas ruas fazendo a história. Crianças sorrindo em toda a nação. Que beleza, Presidente Lilian. Nos animar para a luta, para a caminhada, né? E quantas vezes a gente cantou a música Baião das Comunidades? Queria ouvir na sua própria voz, ao vivo, e convidar quem sabe todos a cantar de pé, se possível. E a comunidade, eu digo sempre para meus irmãos e minhas irmãs, só tem um jeito da gente ser cristão de verdade: é formar comunidade e fazer missão. Sem essas duas coisas, o que é o cristianismo? Anêmico, não tem vida, não é? Então, comunidade e missão é a nossa vocação, né? E é isso. O Bairro das Comunidades é de 1983. Foi a primeira música que eu cantei em público para todo o Brasil, reunido em Canindé, no Ceará, no dia 5 de julho de 1983, no Santuário de São Francisco. Foram cenas inesquecíveis para sempre. Era o auge, foi o último dos pequenos encontros com 500 pessoas. Os outros passaram a ser de 2.000 para cima, né? E o lema daquele quinto encontro era SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, Sementes de Nova Sociedade. E uma cena que eu jamais esqueci
Semente da Esperança. E assim foi. E eu me lembro de ter cantado várias comunidades, e quem acompanhou pela primeira vez, que fez a primeira gravação ao vivo, a gente gravava aquelas músicas, depois do almoço, o grupo de canto se encontrava, gravava até o intervalo, enquanto durava o intervalo. 2 horas da tarde tinha que parar. E o que gravava de 6, 7 canções, os padres, tinha um padre que era da secretaria, levava a Fortaleza, 110 quilômetros, e no outro dia, bem cedinho, já trazia aquela caixa de cassetes com as músicas reproduzidas, e assim se espalharam todas aquelas primeiras músicas. Foi um encontro musical, partindo para dizer assim, ou as comunidades de base, qualquer comunidade de igreja que não canta, morre, né? Então é preciso cantar. E eu acho que uma das coisas que as comunidades perderam o bonde é que esqueceram de investir na arte, com toda a força que ela precisa, que ela tem, né? Então, isso, não é? A poesia, a música faz vida, dá vigor, incendeia e canta, né? É assim que foi o bairro. Isso, o bairro é para dançar, né, gente? Nós lembramos para aniversariante, os aniversariantes de vamos lá! Pode dançar, gente! Somos felizes de nova, a aliança dos campos. Somos gente nova, vivendo a possibilidade do Senhor. Somos gente nova, vivendo a aliança dos campos. Somos gente nova, vivendo a possibilidade do Senhor. Trabalhador, operário, trabalhador, escateiro, apareceu uma reportagem no jornal assim sobre a minha ordenação, e o título da reportagem era "Que beleza!" Que é a frase que eu mais gosto de fazer. Só que ultimamente. Não é uma frase poética? Não é uma frase poética? Eu acho que eu já sei o que é. É porque minha língua, só que atualmente tá meio difícil. Você, mas eu queria, assim, eu também, como a Lília falou, a poesia é uma luz divina, libertadora, profética, e que oxigena a gente, né? Como a gente precisa de oxigênio para viver, a gente precisa de poesia também. E eu tenho um sonho, Zé. Queria que você me desse umas dicas, porque você falou que você está com 71 anos, o Frei Gabriel, Tom Gabriel com 75, eu imagino que você tem um monte de discípulos aí,
E meu sonho é, antes de eu morrer, eu quero conseguir escrever uma poesia. E o problema, Sr. Joaquim, sabe qual? É porque eu gosto muito de escrever. E para mim, o que mais me dá inspiração, Zé Vicente, para escrever, é quando eu estou indignado. Quando eu estou indignado com as injustiças, meu irmão. Mas fervilha as ideias assim, eu vou... Meu pensamento vai mais rápido que minha... Pastor Beto, só que o problema é que alguém colocou na minha cabeça que a beleza da poesia tem que ser rimada. E eu não consigo rimar. Mas teve gente que já falou também, me disse também que pode ser poesia e prosa sem rima. Por exemplo, que eu sou testemunho na luta dos movimentos sociais populares, todo início de luta tem uma mística e sempre tem uma poesia. A poesia faz parte. E eu te pergunto, é outra coisa que eu sinto que anima muito, que inspira as lutas. Eu queria te perguntar se é poesia ou não. É o que nós chamamos de gritos de luta. Por exemplo, eu estava começando filosofia lá em Curitiba, aí trabalhando na pastoral das favelas, aí o povo resolveu fazer uma marcha lá, passou para a prefeitura, e aí eu freio novinho ainda, né? E aí, Maria de primeira viagem mesmo. Aí a maioria de mulheres, as mulheres começaram assim: o povo unido jamais será vencido, o povo organizado jamais será pisado. Que bonito isso! Aí no centro de Curitiba vai aquele grupo de, nós éramos 300 pessoas, e o povo unido jamais será vencido, o povo organizado jamais será pisado. Você aí parado também é explorado, venha cá pro nosso lado. Você aí parado também é explorado, venha cá pro nosso lado. Eu falei, gente, que maravilha. Aí nas outras ocupações aprendi, o povo fala assim: com luta, com garra, a casa sai na marra, né, Sr. Joaquim? Com luta, com garra, a casa sai na marra. Aí quando a gente espanta o despejo, o povo muda o refrão e canta assim: com luta e com fé, a casa fica de pé. Com luta e com fé, a casa fica de pé. Isso é poesia ou não, senhor? Quem sou eu para dizer? Depois você me dá uma dica, a questão de como aprender a escrever poesia. Se a gente tem que ficar procurando rimar ou não. Eu acho que você tem que perguntar, esse tipo de pergunta aí dá certo, sabe para quem? Para a turma do rap. Você está fazendo rap. Não é não? O pessoal do rap na periferia, esse tipo de coisa que você faz e com palavras que sejam da radicalidade, da luta, dos gritos, é próprio do rap, né? E eu acho que tem toda a qualidade. É o que eu posso dizer. E eu acho que exatamente, para mim, a mesma indignação que você tem que fazer numa hora dessa, com essas palavras de luta, que a gente chama palavra de luta, como é que chama? Palavra de ordem, isso. Não gosto de ordem, porque ordem é positivista, não é capitalista. Então, palavra de luta. Inclusive tem outro dia que o Fredson, que era PJ lá da Bahia, ligava pra ele no final: ô Zé, na luta a gente se encontra. Aí eu pego isso e fiz no Labaião, né? A vida assim: na luta a gente se encontra, na vitória a gente canta. Na luta a gente se encontra, na vitória a gente canta. Com arte união da gente, nosso Brasil se levanta. Com arte união da gente, nosso Brasil se levanta. Na luta a gente se encontra, na vitória a gente canta. Na luta a gente se encontra, na vitória a gente canta. Com arte união da gente, nosso Brasil se levanta. Com arte união da gente, nosso Brasil se levanta. Aí lá vai. Na luta da terra, na demarcação. Na luta da terra, na preservação. Na demarcação da terra dos índios. No chão quilombola, legalização. Com samba e bailão, nós vamos seguindo. Mãos que curam. Há mãos que tecem o futuro.
mãos que desafiam a morte e entrelaçadas fazem do grito bandeira e cruz em revelia. Há mãos que ao tocar o corpo sara, e é Deus que toca nessas mãos. Homenagem ao tio Maurício, e no final eu gostaria que a gente rezasse por ele, para que possa sair desta, que é um homem realmente evangelho puro, no melhor sentido da palavra, um homem de Deus mesmo. Rezemos logo mais uma Ave Maria, né? Que é as nossas mães, talvez a oração mais rezada. Todos os corações, nesses tempos, principalmente nós acabamos de passar pelo mês de maio, pelo mês mariano, e estamos na paróquia da Mãe do Belo Ramo. Agora eu vou fazer assim: vocês, as mulheres, vão ficar de pé, rezam a Ave Maria, e nós, os homens, respondemos a Santa Maria, como faz nas tradições populares. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela saúde, né, do tio Maurício. Rezemos. E nós estamos falando de retiros e tudo, e ela tem um livro que ela ficou escrevendo até a morte, e o título do livro é O Beijo de Deus, onde ela diz que quando a pessoa que está na luta, ela fala, lembra Moisés e tudo na Bíblia, que ela diz assim: quando morre, a expressão melhor que se pode dizer é receber o beijo de Deus. Bonito, né? Toda uma violência que é abominável, né? E naquele dia eu só dormi quando eu fiz uma canção, veio junto, poesia e música, e o título dela é a canção Urgente. Mas eu vou recitar a poesia, a gente canta depois um pedacinho dela, que foi fechado esse livro com a canção Urgente, que a gente gravou e está no canal, está na internet, está nas plataformas. E eu talvez seja a música mais forte que eu consegui expressar sobre esse momento da história nossa, da humanidade. Olha só: a vida sem amor não vale nada. O tempo é implacável sobre nós. Depressa, o planeta é só urgências, e Deus não vem desatar os nossos nós. O nó da guerra, quem deu? O nó do feminicídio, quem deu? O nó do infanticídio que estão matando as crianças, quem é que dá? Nós, os homens,
coletivas. Urgente é só amar, unir, viver. Viva a beleza, a natureza, viva a grandeza que há em cada coração. Chegou a hora, é hoje e agora. Viva o abraço, viva o laço, a gratidão. 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 Zé Vicente, que maravilha! Registrando aqui Frei Gilvander, no dia 13 de junho de 2025, aqui na paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo, em Belo Horizonte, aqui no bairro Jaqueline. Olha só, você Que beleza! Um abraço. Primeira coisa, lembrando até dos encontros, dos intereclesiais, primeira coisa eu queria pedir a oportunidade de te dar um abraço. Posso? E agradecer que muitas vezes, são muitas mesmo, na caminhada, as tuas músicas me encheu de esperança, aliada ao Evangelho, né, aos rostos, aos olhares, aos sofrimentos. Então, tua música, ela pediu a Marcha da Terra, né? Então, aquela para mim, ela é, assim, às vezes eu entro no quarto e vem as lembranças e a gente canta. Mas eu lembro muito de ti nos encontros das séries. Mas queria te pedir, você começou falando da paz. Mesmo sendo a Marcha da Terra a minha mais forte, eu queria te pedir o que vale o amor. Lembra dela? Sim, claro. Porque é preciso ir para a luta, né? Não pode esmorecer. E quanto aqueles grandes mandam, mas a gente vai abrindo portas, vai tentando, né? Porque sonho que se sonha, sonho é só um sonho, né? Mas sonho que se sonha juntos é realidade. E eu acho que é tudo também. Eu quero ver acontecer. Um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Vamos ver junto? Eu Quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Sonho que se sonha só pode ser pura ilusão. Sonho que se sonha juntos é sinal de solução. Companheiro, companheiras, vamos ligeiro, sonhar em mutirão. Eu quero ver Acontecer sonho bom, sonho de muitos acontecer. Valeu, Jonas, grande abraço, viu? E esse abraço é vivo o abraço, vivo o laço. O abraço só tem sentido quando nos enlaça em causas que são bem maiores do que nós, não é? Para repetir ainda do Pedro Casatário, nossas causas são maiores do que nossas vidas, né? Então é muito importante. Eu sempre acredito que meus olhos são os olhos de Deus olhando para você. Meus olhos são os olhos de Deus. As nossas mãos, nosso ouvido, nosso abraço é sempre um toque de Deus um para o outro. Tinha uma canção da caminhada, que eu não sei quem fez, não sei se você sabe, que dizia assim, eu acho que foi Frei Enoque, não? Que dizia assim, o povo unido é o braço de Deus, o povo unido é a boca de Deus, o povo unido é justiça de Deus, o povo unido é Deus, o povo unido é Deus, o povo unido é Deus libertando. É isso que Que beleza! você pediu essa
agradecido aqui o Padre Geraldo, o Padre Geraldo, gratidão, e a vocês da comunidade que nos receberam com alimento. É a Lília. Palmas para vocês. Gratidão. Esse momento é um pedido. E aqui, você está vendo esse prédio? Sim, mas aquela é de outro camarada chamado Zé Geraldo, que eu encontrei na caminhada também. Eu ajudei a construir. É outro Zé. Sem ser esse aqui. Eu quero também um aplauso de vocês aqui para o Fabiano Gonçalves. Cearense também? Cearense da beira do Açu do Oroz. Ele nasceu a 10 quilômetros da minha casa. E agora a gente descobriu nesse tempo todo que a gente tinha mais do que a proximidade geográfica, mas a música, das causas, do companheirismo. Estamos juntos nessa caminhada. Valeu, mestre. Mas só um momentinho. A música Sempre para o que vale ao amor e o poema que o Edivar leu para vocês, É por Amor, nasceram um dia e outro no outro. Então dá para perceber a linha que une os dois. E os dois nasceram de momentos muito fortes. O poema É por Amor nasceu na greve dos bancários em Crateús. Eu fui chamado porque o poeta já estava ficando conhecido para ir nesses momentos. E quando eu fui lá, eu fiquei assustado com a raiva que algumas lideranças estavam falando. Com a raiva dos patrões, com a raiva, aquilo, né? Aí eu, na hora que eu fui falar, eu me arrisquei de dizer assim: pessoal, é o seguinte, no meu entendimento, quem odeia não pode fazer greve. Quem tem ódio no coração não pode lutar não, porque o ódio é uma coisa tão ruim que estraga a sua boa intenção. Eu, no meu entendimento, né? E não fui muito bem aceito com aquela posição, né? E quando eu voltei para casa, eu escrevi esse poema, porque eu completei dizendo assim: sabe por que a gente faz greve? Por amor. A gente quer tanto bem a nossa vida que quando o salário não é suficiente para comprar o pão das crianças, o pão de cada dia, você cruza os braços e exige que tenha mais salário, que melhore, nas empresas melhoram, para poder ter a condição por amor que você faz. Você quer tanto bem aos seus companheiros de trabalho que mesmo você tendo melhor, quando eles estão na luta, você vai lá e fica junto com eles, né, gente? Para ser solidário, é ato de amor, é por amor. E eu escrevi esse poema com essa e a música, a gente estava preparando, tinha passado a campanha eleitoral de 1989, que deu no que deu, Collor de Mello, que nós vimos como foi, né? E que depois nós repetimos uma coisa muito parecida no Brasil. E parece que a gente tem muita dificuldade de aprender as lições da política no Brasil. E nós não vamos melhorando nem amadurecendo se a gente não aprende. E a lição daquele dia era assim: nós fizemos uma feijoada para alimentar os militantes que tinham ajudado na campanha. Tinha 600 pessoas. Foi comida para muita gente. E todo mundo pegava o microfone, desabafava também, dizendo que o povo não quer nada, tá vendo os pau volta desses que não dos poderosos, babá. E aí eu falei assim: pessoal, olha, nós queremos ganhar eleições ou nós queremos mudar a história? Se a gente quer só uma eleição, aí tá tudo bem. A gente pode dizer assim, isso que vocês estão dizendo. Agora, se nós queremos mudar a história de verdade, aí precisa um pouco mais de paciência e de muita luta, não é não? E quando eu fiz essa música naquele dia, então um dia e outro no outro, nesse clima. E eu quero que a gente cante ela assim: se é para ir para a luta,
Eu vou. Se é para estar presente, na vida da gente o que vale É o amor. não é legal, né? Vamos ficar de pé. Registrando aqui Frei Gilvander. Como eu diria, um pecado pequenininho, mas é pecado. Se eu saísse desse momento com vocês e não fizesse uma cantiga para essa menina bonita que vier aqui, filha do Alexandre com a Nádia. Vem a outra e vem a mamãe também. Gente, todo lugar que a gente vai, tem que ficar atento, e quando eu digo para eles, me lembrem, se tiver criança, tem que fazer uma canção de criança. Tem uma música que eu fiz para vocês. Meu sobrinho era pequenininho, aí quando eu vou fazer música, ele fala assim, tio, faz uma música de criança. Aí eu fiz a música dele. Ó, e agora todo mundo, quantos anos você tem? Tem 3. Vamos
Cumprimente as crianças. Registrando aqui Frei Gilvander, que maravilha. Olha a glória de Deus brilhando, aleluia. Olha a glória de Deus brilhando, aleluia. Olha a glória de Deus brilhando, aleluia. Olha a glória de Deus brilhando, aleluia.